Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos dando início a mais um Momento Jurídico. Eu gosto sempre de frisar, gosto sempre de evidenciar, gosto sempre de deixar bem claro que o Momento Jurídico é um programa, um encontro diversificado. Aqui nós recebemos elementos da área jurídica, operadores do direito, recebemos médicos, recebemos intelectuais, poetas e recebemos também pessoas versadas em assuntos da mais relevante, da maior importância, essa que é a expressão, da maior relevância para o nosso país, do Oiapoque ao Chuí, que é o fenômeno da economia. Eu vou chamar fenômeno da economia porque nós somos tomados de quando em vez de verdadeiras perplexidades. Mas esse assunto nós vamos aprofundar com o nosso caríssimo Luiz Fernando. Ele está aqui conosco, ele veio da Pauliceia desvairada, da Pauliceia, que é, na realidade, o grande motor de propulsão desse nosso país, e ele está envolvido num empreendimento que depois eles vão dizer, depois nós vamos dizer aos senhores, e ele vai dizer especificamente para os senhores, qual é o montante de investimento que é dinamizado sob a sua presidência, essa que é a expressão. Então, nosso Luiz Fernando Conte Vasconcelos, ele é sócio majoritário de uma empresa chamada Tercom, e essa empresa que tem clientes no Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, e ele está aqui fazendo uma visita a seus clientes, para trocar aquelas ideias, e nós vamos tratar dos mais diversos assuntos sobre a economia do país e especificamente sobre FDIC. FDICs, vamos chamar assim, né? Sim. São fundos de investimento tratando de créditos, de captação de créditos. Fundos de investimento em direitos creditórios. Em direitos creditórios. Então, é isso que nós vamos tratar. Quero também registrar aqui, que é um prazer, uma satisfação, uma honra para a casa, para o Momento Jurídico, para a direção da casa, receber aqui o nosso caríssimo Arione, está aqui também o nosso Matheus Cândido, que vieram prestigiar aqui essa nossa conversa. Mas, meu caro Luiz Fernando, permita chamá-lo de Luiz Fernando, eu quero logo deixá-lo à vontade. Pois não. Para fazer uma primeira mensagem, para direcionar uma primeira mensagem para os nossos telespectadores, que eu sempre digo, é o motivo maior e final desse nosso encontro. Por favor. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Dr. Jerônimo pelo gentil convite para participar do seu programa, prestigioso programa, e dizer que é uma grande satisfação a gente estar aqui para conversar com os seus telespectadores sobre os assuntos que eu pretendo dominar um pouquinho. Olha, continue, por favor. Sim. Conclua. Realmente, o básico que a gente gostaria de falar é sobre economia. Eu vejo com bastante otimismo o que está acontecendo. Eu não sou economista, mas eu trabalho com assuntos econômicos há mais de 40 anos e eu gosto muito de me ater a indicadores não quantitativos, qualitativos que a gente observa no dia a dia e a perspectiva parece ser de uma boa melhora na economia para esse ano. Mas, meu caro Luiz Fernando, eu quero dizer que a honra é nossa em tê-lo aqui. Nós aqui agradecemos, sabemos das suas atividades, mas você abriu lá um espaço, você chegou de São Paulo ontem à noite, né? Foi. E está retornando quando? Eu vou hoje de noite para João Pessoa. Já vai para João Pessoa, quer dizer, é uma vida dinâmica, então nós aqui agradecemos. Hoje é feriado em São Paulo, né? É feriado, né? Aproveitando para trabalhar aqui. Olha, veja bem, mas nós estamos vendo aqui que você tem pós-graduação em administração de empresas. Sim. E especialização em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Isso já é uma credencial, já é uma informação que o autoriza a emitir conceitos e opiniões nessa área tão complexa que é a economia. Perfeito. Mas antes de nós iniciarmos a conversa, quem esteve conosco aqui já 2 vezes foi o nosso caríssimo Dr. Luiz Lemos. Pois não. Tem encontrado com ele lá na Pauliceia? Como é? Eu tenho contato, conheço o Dr. Luiz desde 2005, eu creio, e periodicamente a gente conversa, troca ideias, eu gosto muito dele. Ele é presidente também de uma instituição muito forte, né? Muito forte. Que é a FAC, né? Que, vamos dizer assim, tem a cara dele, né? Porque ele foi o fundador e até hoje é o presidente da empresa, da associação. Pois bem, havia aqui no Brasil um intelectual, um poeta, um homem de letras, que ele foi, eu acho que eu já disse isso aqui, ele foi o articulista do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, substituindo Machado de Assis. Quando Machado de Assis parou, ele entrou. Claro,
inicialmente talvez não com o mesmo brilho, Tarefa mas depois difícil, claro, que é o Olavo Bilac. Então, o Olavo Bilac dizia o seguinte, para a gente começar a nossa conversa, ele dizia o seguinte: o Brasil é um país que ele convive com problemas e não consegue resolver ao longo do tempo. Sempre são problemas. Ele falava na educação, falava na medicina e tal. E ele tocava também no assunto da economia, né? Nós tivemos logo no final do século XIX, nós tivemos o nosso Rui Barbosa, o nosso grande Rui Barbosa, envolvido naquela questão do encilhamento. Sim. Vamos começar por aí. Qual a sua opinião sobre aquele movimento que causou convulsão na economia, né? Sim. Antes eu gostaria só de fazer uma observação muito interessante. Existe um livro que foi recentemente editado com coordenação do Gustavo Franco, que foi o presidente do nosso Banco Central, que é sobre economia, mas baseado em artigos do Machado de Assis. É um livro muito interessante que eu recomendo. Né? Em relação ao encilhamento, eu diria o seguinte: não só o encilhamento, como todas as bolhas que existem em mercados, em economia, eles têm 3 características básicas. Não é? A primeira é crédito bancário farto. A segunda é o efeito boiada. A oferta do dinheiro fácil. Oferta fácil e barata. Não é? A segunda é o efeito boiada. Alguém ganhou dinheiro com aquilo, conta para os amigos que também ganhou, e aí começa um ir atrás do outro, e aqueles os últimos que entram... Vira um modismo. Exatamente, dão saída para aqueles que ganharam no início. Certo. E a terceira característica que eu acho muito interessante também é que em todos esses processos sempre existe um expert dizendo que dessa vez é diferente. Não, aquilo foi no passado. Isso aconteceu desde 1700, do século XVII, com a bolha das tulipas holandesas, aconteceu no encilhamento, aconteceu com a bolha da nova economia, que eu tive a oportunidade de discutir aquele assunto com grandes experts, e diziam exatamente isso: não, desta vez é diferente porque o aumento de produtividade da economia tornou diferente. Foi exatamente igual ao final. E agora a gente tem, inclusive, um processo moderno do efeito boiada, que é a famosa Bitcoin, né? Que é essa moeda criptografada, que está tendo uma valorização fantástica e que, no meu entender, é outra bolha daquelas que tem só um destino, daqui a pouco explodir. É coisa sem grande futuro, né? Não tem lastro, não tem nada. É uma grande tecnologia, mas que falta um lastro. Outro dia, só uma informação, outro dia eu peguei um Uber. Sim. E o rapaz que estava dirigindo o Uber me sugerindo que eu também fizesse aplicação em Bitcoin. Eu fiquei desconfiado, né? Exatamente. Porque você manejar com dinheiro é coisa séria. Isso. Não pode ser para todo mundo, não. Às vezes você entrega a história registrada, você entrega uma quantia vultosa. Sim. E o indivíduo joga fora. Mas como é que funcionam esses processos, essas bolhas? Eles funcionam, em primeiro lugar, esses mercados são formados por demanda e oferta. Certo. Não é? E o que começa normalmente é com alguns especialistas afeitos a risco, tomam algum risco naquilo, aquele processo é bem sucedido, não é? Outras pessoas entram no processo, mas o número de pessoas que entra é limitado. Então vai entrando mais e mais gente, até que chega um ponto que entra o seu motorista do Uber. Né? Quando termina quando toda a potencial população que pode investir naquilo acabou de investir, a procura termina. E aí, não tendo mais procura, o que acontece? A bolha se vai e vai embora para baixo. Tem uma célebre história de que o pai do John Kennedy, o Joseph Kennedy, né? Ele ganhou muito dinheiro porque ele saiu antes da crise de 29. E, né? Segundo consta, ele resolveu sair do mercado no momento que ele foi engraxar um sapato, e o engraxate começou a discutir ações com ele. Ele viu que a última fração da população, aquela menos informada, já estava participando do mercado, portanto, era hora de explodir. E foi o que aconteceu. Nesse caso aí, ele teve uma visão bastante proficiente, né? Exatamente. Não é? E o encilhamento foi exatamente a mesma coisa. Foi uma época de crédito farto,
não é? Associado a um efeito boiada. As pessoas começaram a ver que dava para ganhar dinheiro com aquilo e vai entrando um atrás do outro até que não tem mais quem entra e a hora que não entra... Meu caro Luiz Fernando, eu li uma obra, não sei se você conhece, sobre o Barão de Mauá. Um grande homem, Irineu Evangelista. Eu li uma biografia. O Barão de Mauá quebrou, né? Sim. Ele quebrou. Foi antes do encilhamento lá do nosso Rui Barbosa, foi antes, não foi? O que foi que fez ele quebrar? Você tem, assim, uma impressão? Ele era um visionário, não é? Um homem que estava um pouco à frente do seu tempo, eu diria. Existe um livro escrito por um conhecido meu sobre o Barão de Mauá. E realmente o que acontece é isso. Ele era um visionário, ele foi um homem que fez um grande bem ao Brasil, porque ele criou uma série de empresas novas aqui, era um empreendedor nato. Não é? Mas às vezes o pessoal se entusiasma demais também e acaba crescendo mais do que pode controlar, e foi o que imagino que tenha acontecido com ele. Né? Nessa obra, outra coisa também que no livro que surge assim, de forma muito clara, é que teve também muita inveja, viu? Esse sentimento é terrível, né? Sim. Muita inveja, eu vou usar uma expressão aqui, não tenha dúvida. Queimação, comentários desairosos, fuxico entre ele e o imperador, que ele era muito amigo de Dom Pedro II, era muito amigo, tanto é que ele construiu uma casa, uma mansão próxima a Dom Pedro II, né? Onde o Dom Pedro II morava. Olha só. Mas nessa obra, interessante que dizia o seguinte, que em determinado momento, o Banco de Londres tinha uma importância X como lastro. Ele tinha a metade do que tinha o Banco de Londres. Olha só. E vivendo no Brasil. Ele implantou as ferrovias e tal. Mas muito bem, meu amigo Luiz Fernando, como é que está a economia no nosso país, né? Eu acredito que ela esteja melhorando. Não é? Eu trabalho nessa área há 45 anos, não é? E aprendi que as estatísticas elas têm um efeito retardado, elas só aparecem depois de um certo tempo. Então, como eu trabalhei como analista de investimento durante muito tempo, eu meio que cultuo o processo de observar algumas coisas, que não estão escritos, que não são estatísticas, mas que normalmente as estatísticas vão refletir 2, 3 meses depois. Você tem essa experiência, né? Não é? E uma delas é trânsito. Não é? Eu estou vindo hoje de São Paulo. O trânsito, nós estamos em férias lá. Normalmente a época de férias é uma época de trânsito bastante mais parado. E o trânsito continua quase igual ao trânsito numa época de escolas abertas, de economia plena, antes que deve acontecer depois do Carnaval. Como São Paulo responde por 40% da economia brasileira, eu acho que esse é um dos bons indicadores de que a economia está melhorando. A outra que nós temos notado também um interesse crescente de investidores estrangeiros por aplicações no Brasil. Mesmo no meu escritório, que é um escritório relativamente pequeno para o tamanho da nossa economia, a gente já tem recebido algumas consultas, algumas visitas, algum interesse de investidores estrangeiros de aplicar no Brasil, que é outro sinal claro de que a economia está melhorando. Ô, Luiz Fernando, você falou escritório pequeno, mas eu quero logo adiantar, nós estávamos conversando antes, quero logo adiantar para os nossos telespectadores, o seu escritório pequeno, ele dinamiza quanto de investimentos? Nós temos uma gestora de investimentos, né? Essa gestora de investimento, ela basicamente trabalha com fundos de investimento e a carteira de fundos que nós temos hoje é de 5 bilhões de reais, mais ou menos 1,5 bilhão de dólares. É uma bela grana, né? É uma bela carteira, mas... Agora isso aí é que surge da sua credibilidade. Graças a Deus. Como é que funciona a credibilidade nesse seu meio, hein? Porque as pessoas lhe consultam, né? Sim. E aí você tem que dar a sua opinião, evidentemente. A credibilidade é basicamente um processo de atitude que vai lentamente sendo construído, não é? E que tem que ser acariciado e acalentado todo dia, porque assim como ela vai, se você não tiver cuidado, ela vai embora, né? E isso é uma das coisas que na minha empresa a gente tem particularmente cuidado, de uma vez conquistada essa credibilidade, que as atitudes da equipe, que a minha atitude reflita essa credibilidade, né? E se mantenha, sem dúvida nenhuma. É uma equipe. Mas a equipe reflete muito a cultura da empresa. Meu caríssimo Luiz Fernando, você fala aqui na Tercom, né? Sim. O que é a Tercom, hein?
A Tercom surgiu como uma empresa de consultoria especializada em montar fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs. Eu tive a sorte de participar dos FDICs desde o início, quando eles ainda estavam em discussão sobre a regulamentação. Eu participava de um grupo de trabalho na Associação Brasileira dos Bancos Comerciais, em que se discutia a nova regulamentação, que foi finalmente editada em dezembro de 2001, fruto muito do trabalho desse grupo de trabalho em que eu participava. Então, eu já conhecia bem o produto. Uma vez que a regulamentação saiu, eu fui trabalhar no Banco BMG, na empresa de gestão de recursos, exatamente para montar o que foi um dos primeiros fundos de investimento em direitos creditórios que teve no Brasil, o BMG Servidores Públicos, que comprava créditos consignados. E desde lá eu não saí mais dessa área. Em 2004 eu me desliguei para montar minha própria empresa, que começou em 2005. E trabalhamos com esse produto até hoje, porque eu acredito muito no produto como um bom investimento e como uma grande alavanca de desenvolvimento da economia brasileira, principalmente porque ele leva o crédito aonde os bancos não levam, a pequena empresa. Empresa, né? Portanto, você tem evidentemente, eu vou chamar de clientes, você tem investidores em todo o país? No país todo. Nós temos fundos de investimento em direitos creditórios que funcionam como se fosse um mini banco. Em cada um deles, nós temos uma pessoa com uma grande experiência em crédito, não é? Do qual o nosso amigo Arione é um dos representantes, certo. E que ele compra uma cota desse fundo chamada cota subordinada. Então, ele investe no fundo, capta recursos junto ao público investidor e depois, com esse montante de recursos, ele vai procurar no mercado oportunidades de investimento no sentido de comprar títulos antecipadamente e receber o título pelo valor de face e, com isso, fazendo uma receita que... Isso guarda um certo parentesco, vou usar essa expressão, com o sistema factoring? Ele tem alguma semelhança, mas a principal característica é que a maioria dos empresários que trabalham nessa área, eles aprenderam a selecionar os títulos que eles compram quando eram proprietários de uma factory. A experiência vem, sem dúvida, da factory. Mas eles hoje funcionam como se fosse um mini banco de desconto. Né? Né? Meu caro senhor, voltando um pouquinho só aquele assunto, depois eu quero aprofundar e quero lembrar ao ilustre amigo que aqui o professor é você, o expert é você. Então, eu gostaria que fosse bastante pedagógico, porque o nosso chefe de Estado quer compreender esse fenômeno. Claro. Por que é que o Brasil tem essas convulsões? Por exemplo, o Brasil estava passando por uma crise, mas está saindo agora, você nos informou, né? O que foi que determinou isso? Né? Essa crise foi basicamente, a origem dela teve dois vetores, vamos dizer assim, né? Um é a crise mundial, que começou em 2008 no mundo inteiro, e que acabou se alastrando pelo mundo inteiro. E no Brasil, o principal vetor foi a crise política. Não é? Os agentes de mercado, eles não temem tanto uma notícia má como eles temem a incerteza. Então, todas as épocas de incerteza são épocas de muita insegurança no mercado e o mercado reage caindo. E muita retração também, né? Muita retração. Sim, sem dúvida, ele se retrai, não é? E nada mais, nenhuma incerteza maior do que esse período político que a gente atravessou recentemente. Parece que está terminando. E isso seria mais um fator a contribuir para impulsionar a economia nos próximos anos. Esperemos que não seja um voo da galinha. Eu tenho lido por aí que a nossa caríssima a presidente Dilma Rousseff, ela tomou algumas atitudes que abalaram a economia. Por exemplo, vou chamar assim, a questão da energia elétrica, quando ela deveria ter tido uma atitude, ela diminuiu. Aquilo causou realmente abalo na economia do país? Não foi bom, mas eu acho que o principal foram aquelas desonerações que ela deu, esperando do setor privado que reagisse da mesma maneira, que aquilo impulsionasse a economia. E, na verdade, o que a gente viu é que esse impulso que ela pretendia não veio e foi uma das causas desse período difícil que a gente acabou de atravessar aí.
Agora, isso aí conjugado com a incerteza política criou exatamente as condições para uma crise econômica que foi... Uma crise e outra coisa, o desemprego é uma coisa terrível. Sem dúvida nenhuma. O desemprego é uma coisa terrível. Eu me lembro que logo os números ficaram estarrecedores, né? De desempregados no país. Isso é muito ruim, né, Luiz Fernando? Muito ruim. A Dilma, ela tinha ali ao redor dela uma equipe econômica de elementos que a gente não pode deixar de considerá-los como grandes nomes, né? Sim. E por que dar esses equívocos ainda? Será que não tem alguém que alerta, quase um alerta? Olha, presidente, não fazer assim, mas pode acontecer isso. Ela contou com algumas reações Você acha que não que é houveram. temeridade? Acho que a intenção até que foi boa, mas a verdade é que não deu certo. Os mercados não reagiram. Já estava se pronunciando a crise econômica quando veio a crise política, e aí é a receita própria para desandar de vez. Né? E aquilo foi uma quebradeira dos diabos, né? Sim. Eu acompanhava por aqui, pequenas e médias empresas não sucumbiram, não suportaram, não. Aqui nós temos, você não é daqui de Maceió, você tem vindo muito a Maceió, Luiz Fernando? Eu venho uma vez por ano, mais ou menos. Mas você sabe onde é que fica a Fernando de Lima aqui? Sabe onde é que fica a Avenida Fernando de Lima? Não sei. Sabe não. A Avenida Fernando de Lima é uma avenida que dá entrada aqui à nossa cidade, que vem do aeroporto, você tem duas entradas pela Via Expressa e pela Fernando de Lima, mas é um ambiente onde há um comércio... Aquela que vem do aeroporto? Exatamente, aquela conheço, que eu cantei no meio. Claro. Chama atenção pela extensão. Olha, eu que não sou economista, que não sou dessa área, só o número, o grande número de prédios para alugar, eu vi que alguma coisa estava errada. Porque dificilmente você encontra um prédio para alugar, porque é um ambiente de comércio. Nós temos um fenômeno muito parecido em alguns bairros novos em São Paulo, que é causado pela violência. Então, tem a Granja Julieta, por exemplo, que é um bairro muito bom lá, com casas magníficas. Você passa por lá, é tudo aluga-se, vende-se, aluga-se, vende. Ninguém mais tem coragem em São Paulo de morar em casa por causa do problema de segurança. Né? E esse é outro indicativo que não é quantitativo. Você passar por um lugar e ver isso aí é sinal evidente que o setor imobiliário está em crise. Está em crise, né? Provavelmente como reflexo de uma crise mais ampla na economia. Luiz Fernando, qual é o setor que mais investe nas FDICs? Qual é o setor da economia que mais faz investimento lá nas FDICs? Construção civil? Eu não saberia dizer hoje como é que está, porque realmente o processo está começando. Né? Certo. Agora, a construção civil é um setor muito importante, porque ele é um setor que é grande empregador de mão de obra. Então, quando o setor de construção civil cresce, a tendência é uma diminuição do desemprego, e principalmente aquele desemprego no setor que tem mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, que é o investidor e é o trabalhador não qualificado. Né? Passou por uma crise muito grande, inclusive algumas dessas empreiteiras que estão envolvidas nesses processos todos, elas também estavam aplicando forte no setor imobiliário. O Odebrecht é o maior exemplo. Né? O Odebrecht tem perto de onde eu moro, em São Paulo, um projeto imobiliário chamado Parque da Cidade, que se supõe que teria uma ocupação de 60 mil pessoas. Não está parado, mas certamente eles não tiveram mais coragem de lançar novos, dado o problema que a empresa atravessou. Essa ocorrência agora, que vamos denominar de Lava Jato, abalou profundamente a Norberto Odebrecht. Sim, e outras empreiteiras também. Né? Deixa eu só dar um dado histórico. Aqui a gente vai conversando e vai sempre trazendo uma informação histórica. Sim. Uns anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu estive numa cidade lá do interior de Pernambuco, no sertão, Juazeiro e Petrolina. São duas cidades que elas são separadas pelo rio. Conhece aquele ali? Não, só de nome. Conhece não, né? Petrolina é uma bela cidade. Juazeiro também é uma bela cidade do lado da Bahia. E universidade, uma cidade belíssima, e uma cidade que ela tem a sua dinâmica própria. Sim. E eu estive em Petrolina e fazendo andada por ali, buscando algum elemento histórico, eu vi a catedral. Catedral belíssima, estilo gótico. E eu então entrei na catedral e, para surpresa, uma agradável surpresa minha,
ela foi construída em 1928, sob a batuta de um bispo que andou por lá, chamado Dom Malan. Ele foi conhecido como Bispo Pidão, foi conhecido naquela época. Sabe por quê? Porque ele resolveu construir essa catedral e quando... Aí eu estou fazendo surpresa para dizer quem é que estava construindo. Aí dizia assim, olha, senhor bispo, vai faltar dinheiro, hein? Vai faltar... Ele disse, então eu vou viajar. E ele pegava uma embarcação lá de Petrolina, saía em Penedo, e de lá ele ganhava o velho mundo, ia para a Europa. E ele voltava, às vezes, 4, 5 meses depois, mas vinha produto. O cimento naquela época era carregado em tonéis, sim, azulejo, subia naqueles... Eram umas plataformas flutuantes, sim, subia, aí vinha de novo para produto. Quem construiu essa catedral foi a Norberto Odebrecht. E veja como são as coisas. Lá, o velho, né, o pioneiro Norberto Odebrecht, capitaneou, mas ele trouxe um engenheiro da Alemanha. Aquela catedral foi toda ela construída sob a direção do engenheiro alemão. Eu até ficava me questionando como é que esse alemão aguentou esse calor. Porque é quente, viu? Quando terminou a construção, aquele alemão deve ter voltado para a Alemanha e nunca mais voltou aqui. Sim. Às vezes volta, viu? Então, o resultado, o velho Odebrecht, vou chamar assim, ele deu um presente, uma espécie de um mimo, depois à catedral, né? Na parede tem como é que eu vou chamar? Um quadro de granito, sim, aonde está toda a demonstração financeira daquela construção. Você entra, se não me engano, do lado esquerdo tem um elemento enorme, que é granito, e lá tem toda a construção. Bonito. Entendeu? E olhe que a Norberto Odebrecht já vem desse tempo como uma potência. E, infelizmente, nós vemos hoje ela passando por essa... É uma coisa vergonhosa, né? Um negócio... Olha, vamos fazer aqui, o nosso diretor de programação já fez um sinal. Sim. Vamos fazer aqui uma pausa breve. Perfeito. Para tomarmos uma água e voltamos na sequência. E aí eu quero entrar já com essa história das FDICs para que o ilustre amigo, pedagogicamente, possa dizer ao nosso público o que é isso. Vamos falar. Meus caríssimos telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência, não saiam aí da poltrona, porque nós voltamos rapidinho. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando nessa conversa eficiente, vou chamar assim, com o nosso caríssimo Luiz Fernando,
que é o chamado motor propulsor de um empreendimento que está em alta dinamização com o mercado financeiro, com sede em São Paulo, mas com repercussão, com espraiamento, essa que é a palavra de ordem em todo o país. Mas eu queria, meu caro Luiz Fernando, antes de nós entrarmos na questão das FDICs, né, eu queria saber do ilustre amigo o seguinte: como é que o mercado, São Paulo, 40% da riqueza do país. Sem dúvida. Como é que essas questões que passam pela política, passa por essa expressão repercutindo no ex-presidente Lula, como é que isso afeta o mercado? O mercado, eu entendo que está vendo com bastante otimismo. A prova é a alta que a Bolsa teve hoje, né? Pois é. O mercado encara a Lava Jato como um processo de, vamos dizer assim, de purificação da economia, né? Purificação total nunca vai haver, porque a corrupção é tão velha quanto a existência do mundo. Em todo mundo, né? Em todo mundo, não é só aqui, existem lugares piores. A China é um país muito forte de corrupção, Angola, quando eu morei lá também. Agora há lugares que quando eles pegam, ele encerra a carreira também. do cara. Também Né? tem isso. Eu conheço países aí que quando pega um indivíduo, acabou, isso aqui ele encerrou. Na China fuzilam. Hein? Na China fuzilam. Fuzila e manda cobrar a bala, né? É. Não cheguemos a tanto aqui. Eu vejo como um processo de otimismo, porque realmente isso cobra um custo muito grande, seja na empresa privada, seja na empresa pública, né? E a tendência é que de agora em diante as pessoas pensem duas vezes antes de entrar num processo desses. Nesse sentido, o mercado vê como algo altamente positivo. Não sei se você percebeu, meu caro Luiz Fernando, não sei se você percebeu esse detalhezinho, mas teve um dos jogadores do ex-presidente Lula que lamentou no final que estivesse editando aquela decisão em desfavor de um ex-presidente da República. Não sei se você percebeu isso. Não, eu não tive a oportunidade de assistir, eu estava em processo de me preparar para vir para cá. Ele lamentou. E hoje é que eu vou começar a ler para me informar um pouquinho mais sobre o processo de ontem. Eu não tive a oportunidade de acompanhar. Ele foi transmitido ao vivo, inclusive. Sim. E o mercado internacional, como é que vê isso? Internacional... Com otimismo também? O mercado internacional tem várias nuances, né? Eu diria que o mercado financeiro internacional está vendo com muito otimismo também. Não? Mas o investidor não vem se ele não tiver, mais ou menos... Não, o investidor já está começando a vir. Uma certa estabilidade que tem que ter a economia do país. O investidor já começou a vir. Eu sinto isso até na minha empresa, que é pequena, mas a gente já tem consulta e a informação que eu tenho é que está realmente avançando muito e há muitos interessados em aplicações no Brasil, né? E muito diversificado. Hoje, um dos grandes investidores na economia brasileira são os chineses, né? Os chineses, né? Estão vindo para cá com tudo. Eles já estão nos Estados Unidos, né? O Brasil e os Estados Unidos também com muita força, né? Se não me engano, eles já são responsáveis por mais de 30% da dívida pública americana. Os títulos públicos da dívida americana. Eles eram, até 250 anos atrás, o maior PIB do mundo e rapidamente estão voltando agora a ser novamente o maior PIB do mundo. A que se deve isso? É a mão de obra barata? O que é isso? Não, o próprio tamanho populacional do país, né? E eles têm uma tradição. Eu diria que o domínio das potências ocidentais no mundo foi um espaço fora da curva. E agora está voltando. A Ásia, a China sempre foi o país principal em termos econômicos do mundo. Eles eram tão cientes da própria força que eles subestimaram o poder militar dos ocidentais e foi aí que eles passaram por esse período aí. O que eu estou vendo é que eles estão voltando a ser o que eles eram há 300 anos atrás. Realmente é algo que você percebe de forma grandiloquente o que conhece a China. Só uma informação, a China tem uma província, vou chamar de província, que é mais ou menos veja que coisa interessante, é mais ou menos do tamanho do nosso estado de Goiás, com a população do Brasil. Você imagine, só no estado de Goiás uma população do Brasil. Eu não sei se a amostra dos chineses que vieram para o Brasil antes desse processo é uma boa amostra.
Mas eu conheci muitos deles e eles são empreendedores natos. São arrojados. São empreendedores, são homens que gostam de fazer negócio, gostam de criar negócios. E eu tive a oportunidade de conhecer vários deles, aprendi muito com eles, porque eles conseguem misturar aquela tradição, aquela sabedoria milenar com o mundo de negócios de hoje e acrescentar uma coisa com a outra. Um grande amigo meu que faleceu há poucos anos era o dono daquela empresa de aves, Avipal, que é a abatedora de aves que tinha no Rio Grande do Sul. E uma vez eu estava conversando com ele e falou assim: Luiz, quanto mais informações boas saem sobre uma empresa, maior oportunidade, maior possibilidade de que a próxima informação seja ruim. Como o mercado de ações, ele reage não a informações passadas, a informações futuras, quando tem muita notícia boa sobre uma empresa, eu vendo. E eu apliquei exatamente isso nos meus investimentos pessoais o ano passado, ano retrasado, com Petrobras. Quando estava no auge, todo mundo falando mal de Petrobras, eu fui lá e comprei. Cheguei a comprar R$4, a ação está 18 hoje. Não olhei nenhum número. Isso com resgate imediato, com liquidez imediata. Posso vender hoje, se eu quiser. Não olhei um número, simplesmente eu vi o volume de notícias conta e digo que está na hora de comprar. Aprendi com o meu amigo chinês. Com o chinês, né? Manda chinês para cá, viu? Para a gente também aprender um pouquinho com ele, viu? Mas ele não precisa, eles vêm sem ser chamados. Meu caro Luiz, se eu cometer alguma impertinência, se eu der alguma informação equivocada, você me corrija, por favor. Não, pelo amor de Deus. Eu era ainda rapazola, como eu era advogado, eu acho, apareceu um cidadão chamado Najinarras. Sim. O que foi aquilo, hein? Aquilo foi o diabo, não foi? Mais uma bolha. Ele está vivo ainda, ele? Tá lá em São Paulo. Ele já pode andar na rua? Leve e forte. E já pode andar na rua? Pode. Ele fez mais uma bolha. Ô, Luiz, mas muita gente ali deu tiro na cabeça, viu? Eu sei. Eu já estava no mercado nessa época. Como foi aquilo ali, hein? Mais uma vez, o que nós estávamos falando antes, crédito fácil. Não é? Ele criou um sistema em que ele comprava ações. Naquela época, a liquidação de bolsa era 7 dias depois, 5 dias úteis. Ele comprava uma ação e imediatamente vendia aquela ação. Com o dinheiro que ele tinha para receber, ele ia num banco, numa instituição financeira e descontava aqueles 5 dias, recebia antecipadamente. No dia seguinte, ele comprava mais. E aí, cada vez ele ia comprando mais e ele provocou uma alta nas ações que ele escolheu, era Petrobras e Vale, se não me engano, para fazer subir. E, como sempre, o processo terminou do mesmo jeito. A hora que ele não teve mais crédito para continuar comprando e alimentando aquela espiral de alta, ele quebrou. Sim, mas ele quebrou e levou com ele os financiadores. Centenas de financiadores, né? É o processo. Os incautos que vão atrás. Coisa mais fácil. Eu soube de um caso na época de um diretor de um banco, que não existe mais, felizmente, que estava conversando com ele ao telefone, um amigo meu ouviu, e de repente ele fechou o microfone, virou a pessoa que estava com ele e falou: esse cara pensa que é esperto, vou dar um tombo nele. Quem deu um tombo no banqueiro foi o Narras. Mas ele só pôde fazer isso porque ele tinha credibilidade no mercado. Porque ele tinha ganância do mercado de ganhar muito dinheiro com ele. Então, todo mundo queria trabalhar com ele porque sabia que ele era uma fonte de renda naquele momento, só não pesavam que era o fim da festa. Meu caro Luiz Fernando, vamos falar sobre FIDICs. Pois não. Eu quero logo confessar ao ilustre amigo a minha ignorância relativa sobre essa temática. Então, por isso que eu peço que o amigo seja bastante pedagógico, eu quero aprender. Perfeito. Então vamos começar desde o começo. Vamos começar. As FIDICs chegaram ao Brasil quando? Os FIDICs, eles têm... Os FIDICs, né? Os fundos. Os fundos, né? Fundos FIDICs. Perfeito. Eles têm uma formação muito diferente da maioria dos produtos financeiros que existem no país. Normalmente, o mercado cria um produto
e a autoridade vem e regulamenta, não é? Aquela famosa história do primeiro faroeste e depois o xerife. Certo. O FDIC é o contrário. O FDIC foi um produto criado pela autoridade. Foi uma resolução número 2907 do Conselho Monetário Nacional de 2001 que criou os fundos de investimento em direitos creditórios. Então, essa já é uma característica que diferencia ele de outros produtos. Ele já veio regulamentado pela autoridade. Né? O que é um FDIC? O FDIC nada mais é do que um fundo de renda fixa, como aquele que cada cidadão brasileiro está acostumado a investir no banco que tem conta. Não é? Só que ele tem duas diferenças em relação ao fundo de renda fixa que as pessoas estão acostumadas a comprar. A primeira é que esses fundos de investimento, em que todos nós estamos acostumados a investir, eles têm uma carteira que lastreia aquele investimento, basicamente composta por CDBs de bancos, por títulos públicos e, eventualmente, debêntures emitidas por empresas. Os FDICs não. Os FDICs têm como título básico um direito de crédito. De crédito, principalmente, né? Uma duplicata. Mas não só duplicata, cheque pré-datado, contratos a serem executados. Não é? Então, essa é a primeira característica. A carteira dele é formada por títulos diferentes daqueles que outros fundos de renda fixa têm. A segunda diferença deriva da primeira. Quando você compra um CDB de um banco, no dia em que você tem o vencimento daquele título, ou você recebe 100% que o banco continua existindo, ou você não recebe nada que o banco quebrou. Não tem aquilo de você receber 30%, 40%. Ou você recebe ou não recebe. Normalmente, em 99% dos casos, você vai receber exatamente 100% daquilo que você tem a receber no dia. Uma carteira de recebíveis, todos nós sabemos, ela não se comporta assim. Uma carteira duplicata sempre vai acontecer uma ou outra que não vai ser paga. Tá? Aí entra o segundo diferencial do FDIC. O FDIC é o único fundo no Brasil, tem exceções que confirmam a regra, mas são irrelevantes, que tem dois tipos de cotas. Todos os fundos que tem no Brasil têm um tipo de cota só, e para saber o valor daquela cota, se pega o valor do patrimônio do fundo, divide pelo número de cotas, você tem o valor da cota. O FDIC não. O FDIC tem uma cota sênior e uma cota subordinada. A cota sênior é uma cota que normalmente tem um rendimento pré-determinado e que aquele rendimento é garantido pela cota subordinada. E ambas têm liquidez imediata? Não, né? Normalmente esses fundos são fundos fechados, existem fundos abertos também, mas essa cota, para você ter liquidez, ela é vendida, tem que ser vendida no mercado secundário. E esse mercado é muito pouco líquido. Explica só para os nossos telespectadores, fundo fechado e fundo aberto. O fundo fechado, as pessoas confundem com fundo privado, não é. Não é. Né? O fundo fechado é um fundo... Diz com prazo de resgate? Quando ele emite uma cota, certo, essa cota já tem data certa para ser paga de volta ao investidor. Ela é quase como se fosse uma debento. Então, se eu emito uma cota sênior num fundo, eu vou dizer o seguinte, esta cota vai vencer no dia 2 de maio de 2023 e vai ser paga totalmente no dia 2 de maio de 2023. Ou então, ela vai ser paga em 6 mensalidades até chegar em 2023, no dia 2 de maio. Então, se você, antes do dia 2 de maio de 2023, quiser dar liquidez àquela cota que você tem, você não tem direito de ir lá no fundo e pedir o resgate dela. Você vai ter que vendê-la no mercado secundário. Isso é um fundo fechado. O fundo aberto não. O fundo aberto, quando você quer fazer dinheiro com aquela sua cota, você vai até o administrador do fundo e pede o resgate daquela cota. A qualquer momento. Então, você vai receber aquele dinheiro mediante o pagamento imediato. Agora, a rentabilidade dela deve ser bem menor. A rentabilidade dela deve ser bem menor do que a fechada, que a cota fechada. Não necessariamente, são produtos diferentes. Ele tem uma outra grande diferença, que o fundo fechado, você não paga o imposto de renda até o vencimento do investimento. Só paga quando o seu dinheiro voltar do investimento. No fundo aberto, você paga a cada 6 meses. A Receita vai lá, calcula qual foi o ganho no período e, nesse momento, ela já tributa antecipadamente. Alguns fundos fechados realmente têm mais rentabilidade que os fundos abertos, mas principalmente no mercado de ações. Porque quando você tem um fundo fechado,
você pode fazer um planejamento de compras de ações muito mais racional e com muito mais informações do que num fundo aberto. No fundo aberto, quando você tem um período de pessimismo, às vezes as ações estão muito baratas e o administrador é obrigado a vendê-las porque ele está sofrendo resgates no fundo. Não é? Então, na hora de comprar, às vezes ele está vendendo, porque não tem esse poder de se contrapor. Num fundo fechado, se acontece uma baixa, o gestor imediatamente percebe, vai lá e compra, porque ele sabe que ele só vai ter que devolver aquele dinheiro daqui a 2, 3 Paulo Fernando, os FDICs, falei certo agora, né? Os FDICs, sim, os fundos, né? Eles são dinamizados para a pessoa física ou jurídica? Como é que funciona isso? Eles têm várias características, né? E são tanto para a pessoa física como a pessoa jurídica. A versão original do FDIC, ela surgiu como sendo uma forma de desbancarização do financiamento de uma empresa. Então, uma empresa que tinha uma carteira muito grande de duplicatas, por exemplo, não é? Ela montava um FDIC, fazia uma captação de recursos no mercado, emitindo cotas sêniores, e ela, com o produto disso aí, o fundo ia lá e comprava a carteira de recebíveis da empresa. Não é? Com isso, ela se financiava no mercado, recebia dinheiro para capital de giro, sem ter que recorrer a um banco. Não é? E aí, como essa carteira, seja de crédito consignado, seja de duplicata, ela sempre vai ter algum tipo de inadimplência, o próprio cedente, o vendedor, a empresa que vendia aquela carteira para o fundo, ela comprava um pedaço desse fundo em cotas subordinadas. O que acontecia? Se houvesse alguma inadimplência nessa carteira, ia cair nessa cota subordinada. Não é? Isso, então, funcionava como uma garantia colateral que a empresa dava para a inadimplência que aquela carteira viesse a ter. Mas, como o mercado é muito criativo, essa operação ela se adaptou, feito uma luva também, para um outro tipo de FDIC. O primeiro FDIC que surgiu no mercado, antes, inclusive, embora tenha sido da mesma semana do fundo do BMG, que é o fundo dos participantes, ele era um fundo que trabalhava num outro modelo. Era um empresário que conhecia crédito, que um ex-diretor do Banco Boston, que montou um fundo e ele saía comprando mensalidades escolares nas universidades. E aí ele botava as cotas subordinadas porque ele garantia. Daí surgiram vários fundos nesse modelo. Aliás, quando eu estava participando desse grupo de trabalho, imediatamente eu percebi... Isso lá em 2001. Eu percebi o potencial disso e comecei a conversar com algumas pessoas, tanto que o primeiro fundo que eu fiz foi um fundo que eu fiz como empresário eu mesmo, foi exatamente nesse modelo, né? Foi o Fundo Federal lá em São Paulo. E aí o que aconteceu? Surgiu um outro modelo, que é um modelo em que o empresário que conhece crédito, não é? Aporta dinheiro na cota subordinada, capta dinheiro numa cota sênior, e aí, com aquele montante de dinheiro que ele tem na mão, ele vai para o mercado procurar descontar aqueles títulos que têm a melhor relação custo-benefício. Ele não mais está preso a descontar só títulos de uma única empresa. Ele vai para o mercado e vai procurar aquela que tem a melhor relação custo-benefício. Né? Esse é um mercado que é um sucesso. Esse mercado hoje no Brasil já tem 12 bilhões de reais do total, deve ter mais de 200 fundos. E ele é também uma história de sucesso em termos do desempenho desses fundos, que tem tido um desempenho muito bom, e é também uma forma de se trazer recursos de financiamento de capital de giro para as pequenas e médias empresas que normalmente não vão ter acesso ao crédito bancário. Esse fundo trabalha de uma forma muito característica. O crédito bancário é muito difícil? É muito complicado? Não, ele não é complicado, mas ele, pela própria formação, pelo tamanho, a dimensão que os bancos ganharam no Brasil hoje, ele é um dinheiro muito mais voltado de médias para grandes empresas. E essa empresa pequena ficou um pouco abandonada. Além do que, as taxas de juros dos títulos públicos do Brasil durante todo esse período, dessas últimas 3 ou 4 décadas, eles são tão altos, é uma remuneração tão alta que os bancos são entidades racionais, eles faziam o cálculo, para que eu vou correr um risco de crédito se eu posso comprar um título governamental aí que me dá uma remuneração de 10% real ao ano?
Então era muito mais cômodo ele ir lá e comprar uma NTN, comprar uma LFT do banco, do que ficar se preocupando em se ia receber de volta ou não aquele dinheiro. Isso abriu espaço para que esses fundos, né, normalmente são entidades menores, com o tomador da decisão de crédito muito mais próximo do cliente, uma capacidade de avaliar aquele cliente que um grande banco não tem pelo seu próprio tamanho, ocupasse esse espaço e providenciassem uma capilarização. Eles deram capilaridade ao mercado de crédito que o mercado não tinha antes. E com relação, Luiz Fernando, à segurança dos FDICs, com relação à segurança, como é que funciona isso? O mercado teve alguns acidentes no passado, mas a CVM foi muito atenta a isso, né? Ela foi constantemente aprimorando as regras de forma a tornar o produto cada vez mais seguro, né? Acidentes acontecem em qualquer mercado. Aconteceu com bancos no Brasil, claro. Temos aí episódio do BVA, do Banco Santos, né? Mas a legislação tem se aprimorado tanto para dar mais segurança, que está cada vez mais seguro, não é? E ele tem um alinhamento de interesses muito interessante, porque, vejam bem, como eu disse, quem compra a cota subordinada desse fundo é o empresário que está à frente da decisão de crédito, ele é a primeira decisão de crédito. A gestora tem o poder de vetar, mas ele é a primeira decisão. Muito bem, se ele começar a fazer negócios errados, o que vai acontecer? Ele vai ter prejuízo. Quem é que garante a cota sênior? A cota subordinada. De quem é a cota subordinada? Do empresário. Então, se ele fizer um mau negócio, quem vai primeiro perder é ele próprio. Vai repercutir dele mesmo. Exatamente. Então, o alinhamento de interesses desse produto é muito saudável, né? Tem um ditado americano que diz o seguinte: só faça negócio com alguém que tenha tanto ou mais a perder se o negócio não der certo do que você. E esse é o caso típico, né? Se alguém compra uma cota sênior de um fundo desses e esse fundo começar a perder dinheiro, o primeiro que vai perder é o empresário que está à frente da decisão de crédito, está procurando negócio. Outra questão que chama atenção para qualquer investidor, chamaria a minha atenção, se eu fosse investir, é a repercussão tributária nesses fundos. Como é que acontece isso? Ele tem duas vantagens. Primeiro, como ele tem um spread muito menor do que o spread bancário, não é? Ele pode dar uma remuneração na ponta passiva, ou seja, ele pode remunerar o investidor dele a uma taxa muito superior ao que oferece um banco. Certo. Então, por exemplo, esses fundos hoje, dependendo da característica dele, eles estão pagando de 120% a 140% do CDI numa cota sênior. Um banco, você vai comprar um CDB de banco, hoje está pagando 100%, 102%. Uma maior rentabilidade. Então, exatamente, né? E, do ponto de vista tributário, se for uma pessoa física, né, ele tem o mesmo tratamento que um CDB de banco, ou seja, ele vai pagar somente 15% desde que o investimento seja superior a 24 meses. Mas não existe um investimento inicial? Por exemplo, eu sou pessoa física. Sim. Eu quero ter ingresso. Eu quero ingressar nesse fundo de investimento creditório. Qual o meu aporte inicial? Quando foi feita a primeira regulamentação da CVM, ela fixou um mínimo de R$25 mil. Não é? Nas alterações seguintes que ela fez, ela eliminou esse valor mínimo. Então, hoje, teoricamente, poderia haver cota de R$1.000. Normalmente, o que eu tenho visto são cotas de R$10 mil para cima. Né? Ou seja, o investimento mínimo seria de R$10 mil. E há interesse nesse investimento tão pequeno? Um investimento pequeno, né? Para a grandeza do negócio. Exato. Há interesse nesse participante desses fundos de R$10 mil? Existe, porque uma das características é o seguinte: quanto mais pulverizada for a sua carteira de investimento e de investidores, né, menos na mão de um ou dois investidores você fica. Se você tiver um fundo que 60% das suas cotas pertencem a um único investidor e essa cota vence no próximo mês, você está completamente na mão dele. Você vai ter que fazer aquilo que ele pedir ou se arriscar a perder 60% do seu funding. Se você tem uma miríade de investidores, eles não têm esse tipo de comportamento. É muito mais
é muito mais estável a sua carteira de investidores. Fernando, então, é saudável. Eu percebo isso. Agora, veja bem, sem querer ser repetitivo, sem pretender ser repetitivo, com o ilustre amigo, qual é a diferença entre esse fundo e aí, que a Factory está mais próxima de nós? Qual é a diferença básica nesses dois investimentos? A diferença básica é a tributária, a outra tributária? O arcabouço legal por trás disso aí. Não é? A Factory trabalha numa área cinzenta da regulamentação. Né? Por anos Ela e ainda anos não tem uma regulamentação específica, muito grande, né? De regulamentação, mas existe um projeto que tramita não sei quanto tempo no Congresso, até hoje não saiu. Ao contrário da Factory, o fundo ele foi criado por uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Então, ele é completamente regulamentado. O que ele pode, não pode fazer, não tem dúvidas, está lá, tudo escrito, determinado. Então, isso dá uma segurança muito grande. Além do que, o fundo ele tem por trás dele uma série de agentes que não têm nenhum interesse em compactuar com qualquer tipo de mal feito lá dentro. O fundo precisa ter um custodiante, o fundo precisa ter uma instituição financeira administradora, o fundo precisa ter um gestor. Então, só aí você tem 3 filtros para fiscalizar a atuação e ver como é que está o fundo. Não é? E é muito bom que sempre se procure fazer com que esses 3 agentes não sejam da mesma instituição, porque assim você não tem nenhum tipo de possibilidade de esconder alguma coisa errada que aconteceu. E aumenta a segurança, sobremaneira aumenta a segurança. Exatamente. Isso é um modelo que já vem dos Estados Unidos de 30, 40 anos atrás, né? Que permitiu crescer tanto o mercado de investimento americano. Luiz Fernando, daqui você vai a João Pessoa? Daqui eu estou indo para João Pessoa. E volta para São Paulo ou ainda volto para São Paulo? Fica pelo Nordeste. Volto para lá, né? Domingo eu volto para São Paulo. Ô, Luiz Fernando, estamos aqui, o nosso diretor já fez o sinal, mas vocês estão aí quer dizer, a sua gestão está em negociação com o São Paulo Futebol Clube, né? A questão da aquisição da bilheteria, né? Bom, isso ainda é uma informação privada que não mas, pode adiantar muito. Mas já está vendo negociações. Mas não está negócio feito ainda está em... É uma conversa estudos, né? É. Mas tem vários fundos que estão pensando em fazer a mesma coisa. Eu sei que o Palmeiras já tem o Internacional de Porto Alegre tem uma negociação nesse sentido. Tem vários fundos, vários clubes que estão aproveitando esse produto. O produto é muito flexível. Muito bom. Tá certo? Meu caro Luiz Fernando, eu quero agradecer a sua ilustre presença. Muito obrigado. Sucesso, retorne lá a São Paulo, que é o motor desse país, retorne lá. Mas eu quero deixá-lo ainda para que, em breve síntese, você dedique para os nossos telespectadores uma outra mensagem. A que você achar mais conveniente, por favor. Minha mensagem seria no sentido de procurem conhecer esse produto, porque tanto do ponto de vista de investimento, um investimento que oferece uma remuneração diferenciada com o risco adequado, e do ponto de vista das empresas que conheçam esse instrumento, que é um instrumento muito bom de acesso a crédito para capital de giro, que nem todas as empresas talvez estejam a par dessa oportunidade que esses fundos estão oferecendo no mercado. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado e a casa se sentiu honrada com a sua presença. A honra foi minha. Meus caríssimos telespectadores, sempre trazendo informações desse nível, informações importantes. Até o próximo encontro nosso, se Deus quiser. Tchau.